Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho deste que é o Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. É verdade, já estamos no final, praticamente, no final da Quaresma. A Quaresma terminará na Quinta-feira Santa e depois da Quaresma nós teremos então o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal, onde durante 3 dias meditaremos propriamente na Paixão do Senhor. E este domingo, então, é, como dizia, o pórtico da Semana Santa. É, digamos, um pórtico extraordinário e com a liturgia de hoje, é uma coisa curiosa que nós vemos uma contradição que é, talvez até mesmo salientada propositadamente pela liturgia. Porque, como nós sabemos, hoje a liturgia começa, ou a missa de Domingo de Ramos, começa com a procissão de Ramos. E com a leitura do Evangelho, não é, adequado a essa procissão de Ramos, que foi, no caso aqui deste ano, o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, que foi a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém. Ou seja, poucos dias antes de Nosso Senhor se oferecer, na sua paixão, de ser morto, poucos dias antes, Nosso Senhor vai à Cidade Santa e próximo da Cidade Santa, diz aqui, uma cidadezinha chamada Betfagé, deve ser uma aldeola qualquer, Nosso Senhor manda pegar nessa povoação uma pequena jumentinha, ou melhor, um pequeno jumentinho, filho de uma jumenta, e com esse animal, Nosso Senhor entra na cidade de Jerusalém. E vejam uma coisa curiosa, porque não havia propaganda política, não havia propaganda mediática, não havia propaganda de forma alguma, era apenas a pessoa dele. A pessoa dele e os discípulos dele, não é? Os apóstolos que o seguiam, aquela multidão que o seguia. Bom, entram em Jerusalém e, naquele momento da entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém, acontece algo que, enfim, tudo foi previsto por Deus, evidentemente, mas acontece algo que não foi preparado, não foi premeditado, mas é que Nosso Senhor, ao entrar em Jerusalém, é aclamado Rei de Israel. Então, o povo, naquele momento, talvez por vamos dizer, quase que seria uma espécie de pequeno Pentecostes, uma graça por onde vê Nosso Senhor entrar. Nosso Senhor tinha curado cegos, tinha curado leprosos, tinha curado paralíticos, tinha curado, enfim, pecadores, tinha salvo pecadores. Nosso Senhor agora, ao entrar em Jerusalém, quando é visto num jumentinho, talvez de uma sobreposição de imagens, porque os judeus sabiam que o Messias entraria na Cidade Santa. Aliás, São Mateus irá fazer alusão a isso, ao profeta Zacarias. Isto sucedeu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Então, claro, certamente os judeus não pensaram isso naquele momento, quando veio Nosso Senhor entrar, mas de alguma forma esta imagem estava no fundo da consciência de todos os judeus, quer dizer, a imagem de um Messias, um grande rei que vai entrar em Jerusalém. E é neste momento, é o momento próprio, é Nosso Senhor que entra, e então as multidões, assim, de ex abundância cordis, entusiasmam-se por Nosso Senhor, atiram as capas para o meio do chão e vão pegar em palmas, né? E começam a colocar as palmas, a abanar as palmas, a bater palmas, a cantar, entusiasmados. Hosanna ao Filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna ao Deus de Israel. Quer dizer, este momento foi um momento de glorificação do Filho do Homem, usando os termos que Nosso Senhor usava, mas ao mesmo tempo, Nosso Senhor quis fazer isso para mostrar como, de facto, por um lado, ele era o Rei de Israel e o povo, para tal, o reconheceu, como tal, o reconheceu. E isso ia ficar gravado claramente no fundo das consciências deles. Até no momento em que, dias depois, muitas dessas mesmas pessoas estariam a mandar condenar o Salvador. Então vejam como é um evangelho de antagonismos. Nosso Senhor é aclamado Rei, Nosso Senhor é exaltado, não é? Ao Filho de David, diz, é muito bonito, bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, eles sabem que
Jesus está a entrar na cidade santa, enviado em nome do Senhor, não é? Filho de David. E, entretanto, apesar de todas essas aclamações, ou até por causa dessas aclamações, mais dias depois, Nosso Senhor irá ser preso, irá ser morto, e muitas dessas pessoas que nesse momento julgavam a favor do Mestre, digamos assim, naquele dia irão julgar contra o Mestre e não mandar soltar Barrabás e prender ou matar Jesus. Então, caríssimos irmãos, hoje o Evangelho é um Evangelho de contradições. E estas contradições fazem-nos claramente ver o problema da fama. Ou seja, quando nós ficamos a pensar que os aplausos dos outros têm algum profundo significado, não é? Querem dizer de facto aquilo que supostamente estão a dizer, nós podemos pensar assim: bom, se eles com Jesus Cristo, Nosso Senhor, fizeram isto, não é? Num dia aclamaram, poucos dias depois o rejeitaram, o que é que não vão fazer comigo? Então, nós podemos ver com isto o quanto estes aplausos, estas famas, não é? Estas exaltações são coisas fugazes. A única exaltação autêntica, a única glorificação verdadeira é aquela glorificação que é dada por Deus. E Deus, ao seu tempo, dará. Não procuremos nós próprios glorificações. Não procuremos nós próprios ser exaltados, ser colocados, ser conhecidos. E hoje em dia há quem faça de tudo para ser conhecido. Às vezes até fazem loucuras. Pessoas que fazem loucuras para serem famosas, não é? Ora bem, com este Evangelho de hoje nós podemos ver o quanto é volúvel, não é? A opinião dos homens. Num dia agradam-se com alguém, no outro dia estão totalmente desagradados. Bom, e depois nós deste domingo de Ramos, deste domingo em que Nosso Senhor entra na Cidade Santa, a liturgia, como nós sabemos, é uma liturgia muito própria, o Evangelho do dia vai ser um Evangelho sem velas, sem a assignação também, sem todas as proclamações habituais, vai ser um Evangelho da paixão. Então a Igreja aqui já a colocar, neste domingo, a glorificação e a paixão. Glorificação feita pelos homens que é volúvel, é volátil, digamos, desvanece. Mas depois a glorificação. Ora, Nosso Senhor quis deixar isso consignado. Depois quis, com o Espírito Santo, para isso, levasse os evangelistas a escrever, para nos mostrar, de facto, o quão, fato é a vontade humana. Quão fato é a vontade humana. É tão vazia. Não é? E com isto, caríssimos irmãos, eu não vou ler o Evangelho, porque, de facto, nós não sairíamos daqui. Eu apenas queria mostrar aqui um aspecto que me parece muito importante para o dia de hoje. Este Jesus que está a entrar na Cidade Santa, está a ser aclamado o Rei, está a ser ovacionado, digamos assim, com essas palmas, que é uma das imagens que nós temos muito presente neste dia. Está bom. Este Jesus está a ser de facto, porquê? Porque Ele fez o bem. Porque Ele ajudou as pessoas. Porque Ele curou as multidões. Porque Ele deu de comer a quem precisava. Porque Ele peregrinava. Nosso Senhor era um nómada que andava a peregrinar, a anunciar o Evangelho, o Reino de Deus, e a fazer bem às almas. São Pedro irá dizer, Jesus que passou fazendo o bem. Nosso Senhor passou fazendo o bem toda a sua vida. Ora, como é que é possível, caríssimos irmãos, que este homem, que é Deus, e que veio ao mundo, passando pelo mundo só a fazer o bem, entretanto, como é que é possível que este homem venha a ser atraiçoado e a ser crucificado como se fosse um assassino, como se fosse um malfeitor? Como é que é possível isto, caríssimos irmãos? Então, isto deve nos levar aqui a pensar. Se Deus, Nosso Senhor, que passou a vida a fazer o bem, teve este fim, como é que nós, caríssimos irmãos, que temos as nossas falhas, que temos os nossos pecados, não é? Que inclusivamente este é o momento, esta Semana Santa, é o momento de, pelo menos nesta época do ano, confessarmos as nossas faltas, confessarmos os nossos crimes, coisas que às vezes até pensamos, isto não foi nada, isto que eu disse acerca da outra pessoa não foi nada, tal pecado que eu cometi não foi... E que são coisas graves, de facto, porque não só ofenderam a Deus, mas também fizeram mal ao próximo. Então, se Deus nosso Senhor passou fazendo bem, foi desta forma, né, tratado,
como é que eu vou ser tratado? E como é que então eu vou colocar a esperança da minha vida na atitude dos outros, na palavra dos outros, na consideração dos outros, no que é que os outros vão dizer? Como é que é possível? Ou eu tenho fé e esta fé me faz ultrapassar todas as dificuldades, fazendo o bem, apesar que no final talvez eu não tenha nenhum agradecimento, ou então eu vou estar sempre a fazer algum bem, na esperança de vir a ser lisonjeado, não é? Agradecido, não é? Apoiado ou vacinado pelos homens. Mas quem vive assim, caríssimos irmãos, não trilha os passos que trilhou o Divino Mestre. E então eu queria terminar aqui com este assunto, com este ponto, que é uma atitude que muitas vezes nós podemos ter, infelizmente, diante desta paixão do Senhor. Diante da paixão da Igreja, que hoje em dia também a Igreja passa por uma paixão tremenda. Tudo o que está a acontecer na Igreja, todas as contradições, os cismas que estão a acontecer, não é? Os escândalos, está bom. Como é que eu fico diante da paixão da Igreja? Como é que eu fico diante da paixão do Senhor? Como é que eu olho para isto? Sou de Jesus ou sou de Barrabás? Não é? Ou será que não quero nem ser... Bom, de Jesus eu sou, mas... Bom, Barrabás não vou alguma vez, tal seria. Eu não vou mandar não é, aceitar Nosso Senhor e eu vou mandar crucificá-lo. Então eu sou uma terceira força. É verdade que Nosso Senhor promete o céu, é verdade que promete um prémio eterno, mas ir até lá é demais. Mas eu também não quero ser de Barrabás. Não, de Barrabás, quer dizer, a mandar por aí a perseguir cristãos, ou a mandar crucificar Nosso Senhor, ou quem é de Jesus, ou quem é da Igreja. Não, é? Não, isso também não sou, tal seria. Então eu sou terceira força. O que é a terceira força? É aquele que não quer ser nem de Deus nem do diabo. Quer simplesmente tocar a sua vida. Não é? E quer tocar a sua vida com a casca de cristão, não é? De católico, quem sabe. Mas nos momentos auge, como por exemplo nós estamos a viver este momento, este transe terrível em que passa a Santa Igreja, não toma nem partido a favor da Santa Igreja, mas nem partido a favor do diabo. Fica assim de fora e como que pensando assim, o que é que vai agora acontecer? Se é que ele sabe o que é que está a acontecer e o que é que pode vir a acontecer consoante o que acontece agora, não é? Porque o que está a acontecer com a Igreja neste momento, não é? Todas as perseguições que estão a advir sobre ela, esta maré montante que cai sobre a Santa Igreja, que à semelhança do que caiu sobre Nosso Senhor, poucos dias depois deste Domingo de Ramos, quer dizer, tudo isto deve-nos levar a pensar na profundidade do mal e na profundidade do mal que eu tenho aqui dentro, que é tão profundo que não me coloca nem do lado de Deus, mas também não me coloca nem do lado do próprio diabo. Digamos, seria quase como que o mal absoluto. Mas coloca-me numa posição que é, em certo sentido, pior. Que é uma posição alheia, indiferente, uma posição de terceira força, por onde eu não tomo o partido do bem. E quem não toma o partido do bem, acaba por, inevitavelmente, ainda que seja na surdina, tomar o partido do mal. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir que nesta Semana Santa a graça de Deus me toque o coração e que, de facto, eu decida por Nosso Senhor. Se houver na minha vida também domingos de exaltação, extraordinário, graças a Deus, mas que eu me prepare e que eu peça forças nesta Semana Santa para que eu também possa ultrapassar as paixões que Jesus vai pedindo ao longo da minha vida, os dramas intensos que Ele vai, enfim, exigindo de mim, mas que eu possa passá-los com toda a firmeza de alma, com toda a fé e com toda a confiança, apoiado em Nossa Senhora, ainda mais se eu sou consagrado a Nossa Senhora, preso-se à corrente de Nossa Senhora como escravo de Maria, que eu possa ultrapassar todas essas dificuldades e assim também entrar na glória com a ressurreição do Senhor. É isso que eu desejo para todos e que Deus, Nosso Senhor, vos conceda uma graça insigne nesta Semana Santa. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.